Agora que a gente falou de vetores aleatórios discretos, vamos falar dos vetores aleatórios contínuos. A definição de vetor aleatório contínuo é a seguinte: a gente vai dizer que um vetor aleatório é contínuo se existe uma função, que a gente vai chamar de função densidade probabilidade conjunta, e essa função tem que ser sempre maior que ou igual a zero. Não está explícito isso no slide, mas estamos falando aqui agora. E essa função é tal que a integração dela, nesse domínio que vai de menos infinito a x1, reticências menos infinito até xm, me permite calcular a função de probabilidade acumulada. Reparem que essa definição é diferente da definição de um vetor aleatório discreto, onde a gente disse que cada componente é uma variável aleatória discreta, tá? E o espírito é mais ou menos análogo ao porquê a gente não define variável aleatória contínua como sendo aquela que não é discreta, tá? Porque isso não captura a essência que a gente quer. O que a gente quer para variável aleatória contínua e vetor aleatório contínuo são que probabilidades sejam calculadas como integrais. Tá? Então a gente embute isso na nossa definição. A gente definiu uma variável aleatória contínua como sendo aquela que a função de probabilidade acumulada é obtida através da integração de uma outra função, e a mesma maneira como a gente vai definir um vetor aleatório aqui. Tá? Ou seja, sua função de probabilidade acumulada é obtida através da integração de uma função que a gente vai chamar de função densidade de probabilidade conjunta. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver um contra-exemplo para esse ponto que está marcado aí no atenção. Tá? Não é verdade que se as componentes de um vetor aleatório x são variáveis aleatórias contínuas, então x é um vetor aleatório contínuo. Tá? Ou seja, se a gente tivesse transportado analogamente para cá a definição do caso discreto, a gente não obteria a essência que a gente quer, que é o cálculo de probabilidades utilizando integrais. Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo disso. Bom, a gente consegue, com essa definição, verificar esse teorema acerca da função de probabilidade conjunta de um vetor aleatório. O primeiro ponto, apesar de não estar escrito, está na definição. A gente pede que a função densidade de probabilidade seja maior que ou igual a zero. Tá? O segundo ponto ele é bastante simples da gente enxergar, porque se você retornar ao slide anterior e você vê que a integral indo de menos infinito a mais infinito simboliza você estar calculando essa probabilidade aqui, ou seja, a probabilidade de x1 estar entre menos infinito e mais infinito, até xm estar entre menos infinito e mais infinito. Isso é exatamente a probabilidade do seu espaço amostral ômega, que dá 1. E pelo teorema fundamental do cálculo, da mesma forma que a gente conseguia obter a densidade a partir da derivação da função de probabilidade acumulada, isso segue aqui nesse caso, pois como a gente define a função de probabilidade acumulada? Integral de menos infinito a x1, integral de menos infinito a xm, da função densidade e probabilidade conjunta, dtm até dt1, tá? Lembrando, como eu tenho x aparecendo aqui nos limites superior de integração, eu troco a minha variável de integração para não causar confusões. Então, utilizando o teorema fundamental do cálculo, que na nossa intuição é derivada e integral são operações opostas, se você deriva essa integral em relação a x1, x2, etc., até chegar em xm, o que você vai obter é exatamente o que está aqui dentro da sua integral, que é exatamente a nossa função densidade de probabilidade, está calculada no nosso vetor x. Uma consequência direta da aplicação recursiva do teorema fundamental do cálculo e que vai nos ser bastante útil para conseguir obter determinadas densidades. Bom, um resultado que está fora do escopo do nosso curso, mas que é o que a gente quer, né? Lembra que a gente começou dizendo que a gente define uma variável aleatória contínua dessa forma para calcular probabilidades a partir de integrais. Tá? Então, da mesma forma que a gente definiu anteriormente a sigma-álgebra dos borelianos de R, ou seja, a menor sigma-álgebra contendo os intervalos, agora eu vou definir a sigma-álgebra de Borel em Rm, ou seja, vai ser a menor sigma-álgebra contendo
as caixas da forma menos infinito x1, produto cartesiano, até menos infinito xm, para todo x pertencente em Rn. Tá? Então, enquanto que a sigma-álgebra de Borel em R era a menor sigma-álgebra contendo os intervalos, tá? Eu vou definir a sigma-álgebra de Borel em Rm como sendo a menor sigma-álgebra contendo essas caixas, tá? Que vão ser os nossos protótipos para conjuntos que a gente gostaria de calcular probabilidades. Tá? Então, passado essa definição bastante técnica, a gente pode calcular a probabilidade do meu vetor aleatório pertencer a qualquer conjunto boreliano, ou seja, qualquer conjunto passível de ser atribuída uma probabilidade. E isso vai se dar através de uma integral múltipla. A gente vai calcular a integral múltipla sobre esse conjunto B da nossa função densidade probabilidade. Tá? Então, ao longo dessa parte aqui do curso, a gente vai usar bastante ferramenta dos cursos de cálculo 3, tá? Sobre cálculo de integrais múltiplas. E aqui nesse momento eu posso te dar o exemplo que a gente prometeu no primeiro slide de um vetor aleatório onde cada componente é uma variável aleatória contínua, mas ele não é um vetor aleatório contínuo. E esse exemplo é o seguinte. Bom, eu vou dizer que x1 é uma distribuição uniforme no intervalo 0, 1 e x2 é exatamente igual a x1. E o meu vetor aleatório x vai ter x1 na primeira componente e x2 na segunda componente. Então, o sorteio de um valor aleatório segundo esse vetor é quem? Sorteia x1 como uma uniforme e faz x2 igual a x1. Disso, a gente consegue enxergar que esse vetor aleatório assume valores somente aqui, nesse segmento de reta. Tá? Em particular, esse segmento de reta é um boreliano de R2. Ou seja, eu consigo atribuir probabilidade a esse conjunto. Tá? Bom, de fato, a gente sabe que a probabilidade do meu vetor aleatório pertencer a esse, ou seja, perdão, aqui não é pertence a B, isso daqui é pertence à minha sigma álgebra de Borel em R2. Tá? E eu vou chamar esse conjunto aqui de B. Então, a probabilidade do meu vetor aleatório pertencer a B, tá? Como isso é todos os valores que ele pode assumir, essa probabilidade é igual a 1. Uma probabilidade que a gente sabe calcular. Porém, se você tem uma função que vai de R2 em R, se você fizer a integral dessa função sobre B, tá? Como esse conjunto B ele tem dimensão 1, né, e o plano tem dimensão 2, isso é dito um conjunto de medida nula, então isso daqui tem valor zero. Tá? É como se você pensar no caso univariado, a integral de 2 até 2 de alguma determinada função. É um ponto que tem dimensão zero em relação à reta que tem dimensão 1. Então, esse conjunto tem dimensão 1 em relação ao plano que tem dimensão 2, logo a integral não é capaz de enxergar esse conjunto, e o que deveria ser a probabilidade da sua variável aleatória assumir um valor nesse conjunto, né, que é 1, você sempre vai obter zero, porque pelo motivo que a gente acabou de falar. Tá? Então isso prova para a gente que isso não é um vetor aleatório contínuo, ou seja, probabilidades não podem ser calculadas com respeito a integrais duplas, porém, cada componente dele é um vetor, é uma variável aleatória contínua. Tá? Vamos ficar atentos a isso, pois é importante essa distinção na nossa definição. Ok? Bom, para fechar essa aula, vamos ver esse exemplo que a gente vai considerar essa seguinte função e eu quero verificar que ela é uma função de probabilidade acumulada e encontrar a função densidade e probabilidade a ela associada. Bom, a gente não vai fazer o gráfico dessa função, porque é uma função que vai de R2 em R, e é um pouco ingrato fazer esses desenhos, mas vamos fazer um desenho aqui do seu domínio para a gente enxergar um pouquinho melhor o que essa função faz. Tá? Primeiro de tudo, ela só assume valores positivos para x e y positivos. Ou seja,
se x ou y são negativos, essa função vale 0. Então, nessas 4 regiões, essa função vale 0, sendo positiva somente aqui, nessa região que estou pintando de laranja. E dentro dessa região, você tem distinção de 2 sub-regiões. Se x está entre 0 e 5, a sua função vale x sobre 5, que multiplica 1 menos e elevado a menos y. E se x é maior que 5, a sua função vale 1 menos e elevado a menos y. Então, a primeira coisa é verificar que f é uma função de probabilidade acumulada. Então, eu tenho que verificar que aquelas 4 propriedades são satisfeitas. Bom, a primeira propriedade é que ela é não decrescente em cada uma de suas coordenadas. Bom, como é que a gente enxerga isso daí? Vamos fazer um argumento aqui bastante simples, tá? Vamos lembrar que 1 menos e elevado a menos y é a função de probabilidade acumulada associada a uma exponencial de parâmetro 1, de modo a que essa função ela é não decrescente já. Ou seja, se eu olhar a minha função f maiúsculo, digamos, nessa região aqui, tá? Nessa direção, ela é 0, passou a ser a função de probabilidade acumulada de uma exponencial, e a gente sabe que é não decrescente. Se a gente olhar nessa região aqui, acontece algo parecido. Tá? Como o x está fixo, a única coisa que está variando é o y, que por eu saber que é a função de probabilidade acumulada, ela é não decrescente. Tá? E aqui onde ambos são negativos é 0 e dá tudo certo. E, para finalizar, então a gente já se convenceu de que ela é não decrescente na variável y. Agora vamos se convencer que ela é não decrescente na variável x. Tá? Então, aqui é onde está tudo resolvido. Se a gente olhar nessa direção, então, o que está acontecendo? Ela é 0. Tá? Como o y está fixo, x sobre 5 é crescente. E daqui em diante, essa função é constante igual a 1 menos e elevado a menos y, porque ela não depende mais de x. Tá? Então, bom, a gente se convenceu também que na coordenada x ela é não decrescente. Então, em x ela é também não decrescente. E o primeiro ponto está provado. Não escrevi a prova com todos os detalhes, mas vocês certamente entenderam. Tá? O segundo ponto é que f é uma função contínua à direita. Na verdade, é possível verificar que a função f ela é contínua. Então, em particular, ela vai ser contínua à direita. Então, contínua implica contínua à direita em cada uma das suas coordenadas. Tá? Ponto 3, eu tenho que verificar, né, se x ou y vai para menos infinito, então a função vai para 0. E se os dois vão para mais infinito, então a função vai para 1. Tá? É um pouco sutil tomar limites em duas coordenadas, né, que seria o caso em x e y indo para mais infinito, mas temporariamente vamos deixar essa tecnicalidade de lado e vamos nos convencer aqui um pouco mais graficamente. Tá? Bom, se você tem x ou y indo para menos infinito, né, como essa função já passa a ser 0 para x e y negativo, parece bastante intuitivo, né, que se x ou y vão para menos infinito, então, de fato, está verificado que essa função vai para 0. Tanto que ela se torna 0 já quando x ou y são negativos. E quando x e y crescem para mais infinito, tá? E aqui a sutileza é porque esse limite poderia ser tomado de várias formas diferentes, como vocês se recordam do curso de cálculo 2, tá? Mas vamos deixar essa tecnicalidade de lado um pouquinho, né? Vamos olhar para essa região aqui, onde a nossa função é 1 menos e elevado a menos y. Tá? Porque depois de 5, x não muda mais. Tá? Então, se eu fizer y ir para mais infinito aqui, eu vou ter e elevado a menos infinito, que dá 0, e aqui vai dar 1, que nos convence de que à medida que eu vou para lá, né, à medida que eu cresço nessa direção, de fato a minha função se aproxima de 1, me indicando que o meu ponto 3 também é válido.
Tá? O ponto 4, que a princípio você pode achar que é o mais chatinho de você verificar, não é tanto assim. Tá? É literalmente você fazer uma continha. E se você fosse ser bem criterioso, teria que fazer algumas continhas, né? Porque a definição dessa função muda de região para região, enfim. Mas vamos fazer um caso aqui e vocês completam o resto. Eu vou chamar de I1 o intervalo A1, B1, e I2 o intervalo A2, B2. E eu quero calcular quem que é ΔI e 1, ΔI e 2 da minha função f de xy. Tá? Se a gente calcular o operador primeiro ΔI2, eu vou ficar com o seguinte, ΔI e 1 aplicado em f x b2 menos f x a2. Ou seja, eu mexo só na segunda coordenada de acordo com o intervalo I2. E agora, se eu quiser calcular o operador ΔI e 1, eu vou aplicar na primeira e na segunda separadamente. Então, isso vai ficar f b1 b2 menos f a1 b2, tá? Ou seja, varie só a primeira componente de acordo com o intervalo I1. E agora vai ficar f de b1 a2 menos f de a1 a2. Tá? Varia também a primeira componente de acordo com o intervalo I1. Tá? E aí, como eu falei, se você fosse fazer essa demonstração mais completa possível, você teria que considerar todas as possibilidades de B1 a 1, B2 a 2, um numa região, outro em outra, enfim, você teria que considerar todas as possibilidades possíveis. Para simplificar a prova, eu vou fazer um caso somente, que eu vou pegar A1, A2, B1 e B2 aqui, somente dentro dessa região onde y é positivo e x está entre 0 e 5. Tá? Assim fica mais sucinto um pouquinho, fica mais fácil de fazer as contas. Então, a soma A1, A2, B1 e B2 nessa região aqui. X está entre 0 e 5 e y maior ou igual a 0, conforme a gente indicou ali no desenho. Então, se você reescrever a expressão dessa função, substituindo quem são os devidos valores, aqui você vai ficar com B1 sobre 5, que multiplica 1 menos E elevado a menos B2. Agora eu vou olhar o último termo aqui, com A1 e A2, menos com menos vai dar mais. Eu vou ficar com A1 sobre 5, que multiplica 1 menos E elevado a menos A2. Agora eu vou olhar o atermo que tem A1 com B2, eu vou ficar com menos A1 sobre 5, 1 menos E elevado a menos B2, e finalmente o termo que tem B1 e A2, que vai me dar menos B1 sobre 5, 1 menos E elevado a menos A2. Se você expandir essas contas após uma reordenação um pouquinho tediosa, você vai chegar no seguinte: B1 menos A1 sobre 5, E elevado a menos A2, menos E elevado a menos B2, tá? E vamos verificar que isso é sempre um número positivo, tá? Bom, como o intervalo I1 é o intervalo A1, B1, por definição, isso aqui me dá uma quantidade positiva, tá? A1 é menor do que B1. E pelo fato da função exponencial com expoente negativo ser decrescente, tá? E como B2 é um valor maior do que A2, essa quantidade aqui também é um valor positivo. Produto de dois números positivos também vai me dar um número positivo. E após você completar isso para os outros casos, você verifica que a propriedade 4 também é válida, tá? E você tem a consciência tranquila para poder afirmar que f é uma função de probabilidade acumulada de fato. Tá? E a gente quer encontrar então quem que é a densidade
desse vetor aleatório, né? A densidade conjunta desse vetor aleatório que agora a gente sabe que existe. Bom, vamos retornar aqui para o desenho e relembrar que eu tenho que derivar em x e derivar em y, tá? Bom, aqui a densidade vai dar zero, né? Porque a sua função já é constante igual a zero. Aqui nessa região, para x maior que 5, bom, independente da ordem que você derive, também vai dar zero, tá? Primeiro, a gente tem teoremas que garantem isso em certas condições. E segundo, que essa função não depende de x. Então, quando você tomar a derivada em x, aqui já vai dar zero. E nessa região, se você tomar a derivada em x, vai dar 1/5 vezes 1 menos e elevado a menos y, porque isso é constante em y. E quando você tomar a derivada disso em relação a y, você vai ter 1/5 vezes e elevado a menos y, tá? Ou seja, o que está em roxo aí codifica para mim exatamente a função densidade-probabilidade desse vetor aleatório obtido através da derivação. Ou seja, a função de probabilidade acumulada do vetor aleatório xy é dado por 1/5 e elevado a menos y se x está entre 0 e 5 e y é um número positivo e 0 caso contrário, tá? Então isso para mim deixa explícito uma coisa bastante importante. Uma função densidade-probabilidade é composta por duas coisas fundamentais. Primeiro é a sua expressão e segundo é o seu suporte, né? Ou seja, os valores, o conjunto de valores aonde ela de fato assume um valor positivo. Tá? Essas duas coisas codificam conjuntamente uma função densidade-probabilidade conjunta e isso finaliza esse exemplo para a gente.